Hoje vamos explorar juntos a grandiosidade e a profundidade da Bíblia, um livro que transcende os séculos, repleto de histórias, lições e revelações. Desde a criação do cosmos até os dias finais dos apóstolos de Jesus, cada capítulo é um convite para compreender melhor o propósito divino e o papel da humanidade no grande plano de Deus, mensagem que pode ser a chave da transformação em nossas vidas. Só precisamos ter fé. No princípio, Deus, em sua magnificência eterna, deu forma ao universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Genesis 1:1. Com uma simples ordem, a luz rompeu as trevas, e a existência se desdobrou em um espetáculo de criação. O relato da criação, descrito no Gênesis, fala em seguida da criação do homem à imagem divina. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, representam a inocência originária e o potencial ilimitado da humanidade, mas também a fragilidade perante a tentação. Sua escolha no Jardim do Éden desencadeia uma série de eventos que moldariam o destino humano, uma narrativa poderosa sobre responsabilidade, escolha e as consequências de nossas ações. Pelo suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao chão, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó retornarás. Gênesis 3:19. Adão e Eva perderam a sua imortalidade e foram expulsos do paraíso e foram orientados por Deus a povoar a terra. Sua linhagem começou através de seus filhos Caim e Abel, porém foram por ciúmes. Caim assassinou seu irmão, tornando-se assim o primeiro homicida da humanidade. Posteriormente, Adão e Eva geraram Sete, de quem originou-se uma linhagem abençoada. Essa descendência começou a se voltar para Deus, mas, com o tempo, a maldade e violência se espalharam pela terra. Perante essa corrupção, Deus optou por eliminar a humanidade, porém enxergou em Noé um homem virtuoso. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Por meio de um dilúvio, Deus executou seu juízo, salvando Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Shem, Ham e Jafé, e as esposas deles, em uma embarcação que conhecemos como a Arca de Noé. Após o grande dilúvio, a humanidade teve a chance de recomeçar. Noé e sua família emergiram da arca para um mundo renovado, e seus descendentes se espalharam pela terra. Sem, um dos filhos de Noé, tornou-se o progenitor das nações semíticas, povos que habitariam principalmente o Oriente Médio. Jafé, outro filho, é associado às linhagens europeias, enquanto Cã é considerado o ancestral das nações africanas e algumas asiáticas. Neste cenário de renascimento, Deus escolheu Abraão, um homem oriundo dos caldeus, para desempenhar um papel crucial na história da redenção. Abraão, respondendo ao chamado divino, deixou sua terra, parentes e a casa de seu pai para seguir a promessa de Deus, tornando-se um exemplo emblemático de fé e obediência. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Este versículo reflete o início da jornada de Abraão, marcada por confiança e sacrifício. Ao longo de sua peregrinação, Abraão ergueu altares, simbolizando sua devoção e gratidão a Deus, acompanhado por seu sobrinho Ló, que viria a ter um papel em histórias subsequentes. A promessa divina a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, é um dos pilares da narrativa bíblica. No entanto, a realização dessa promessa testou a paciência e a fé de Abraão e Sarai, sua esposa. Incerta e impaciente com a demora, Sarai ofereceu sua serva Agar a Abraão, resultando no nascimento de Ismael, um evento que geraria consequências duradouras e ilustra a complexidade das relações humanas e as repercussões de nossas decisões. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus reafirmou sua promessa, mudando seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Essa mudança não foi apenas simbólica, mas um sinal do cumprimento iminente da promessa divina. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Disse Deus a Abraão: assim será a sua descendência. Gênesis 15:5. Essa comparação com as estrelas no céu não apenas enfatizava a magnitude da promessa, mas também o poder de Deus para realizar o impossível. A aliança entre Deus e Abraão se solidifica ainda mais com o nascimento de Isaque, o filho da promessa, trazendo alegria e cumprindo a palavra divina,
mesmo diante do ceticismo humano. Isaque representaria a continuação da linhagem abraâmica, um elo vital na cadeia de eventos que levaria à realização do plano redentor de Deus para a humanidade. Quando Isaque, o filho da promessa, alcançou a maturidade, casou-se com Rebeca. Eles enfrentaram anos de esterilidade até que suas preces foram atendidas. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor ouviu sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Gênesis 25, 21. Dessa união nasceram Esaú e Jacó, gêmeos que seguiram caminhos distintos, refletindo a complexidade do plano divino. Jacó, cuja jornada de fé e transformação culminou em seu novo nome, Israel, tornou-se o patriarca das 12 tribos israelitas. A vida de Jacó foi marcada por desafios e encontros divinos. José, um dos filhos de Jacó, desempenhou um papel crucial na história de Israel. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele ascendeu ao poder no Egito, onde mais tarde providenciou refúgio para sua família durante uma grande fome. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que é agora realizado, a preservação de muitas vidas. Gênesis 50:20. Sob a liderança de Moisés, os israelitas partiram do Egito em um êxodo milagroso, marcando o início de uma jornada de 40 anos no deserto. Essa peregrinação foi resultado da desobediência e falta de fé do povo, como evidenciado quando exploraram a terra prometida. Apenas Josué e Calebe, os espiões fiéis, foram poupados da sentença divina de vagar pelo deserto. Números 14:30. Em seguida, Josué assumiu a liderança, conduzindo o povo na conquista de Canaã, um período de intensas batalhas e manifestações do poder de Deus. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:09. Esta exortação a Josué reflete o contínuo apoio divino durante essa nova fase. Depois da morte de Josué, se estabeleceu um longo período de governo teocrático que ficou conhecido como o período dos juízes e foi marcado por um ciclo de apostasia e opressão ao povo de Deus, que ergueu líderes como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. A transição para a monarquia começou com o povo de Israel desejando um rei, como as nações vizinhas. Samuel, obedecendo a Deus, ungiu Saul, que inicialmente demonstrou humildade, mas cujo reinado foi marcado por desobediência e queda. Quando você era pequeno aos seus próprios olhos, não foi você que o Senhor ungiu rei sobre Israel. 1 Samuel 15:17. Este questionamento a Saul reflete a mudança em seu coração e liderança. Davi, sucedendo Saul, estabeleceu Jerusalém como a capital e foi um rei segundo o coração de Deus, apesar de seus erros e pecados. O Senhor declarou a você que Ele mesmo estabelecerá uma casa para você. 2 Samuel 7:11. Essa promessa a Davi aponta para um legado duradouro, culminando na vinda do Messias. Davi governou por 4 décadas, durante as quais mudou a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém, alcançando um reinado próspero. Ele consolidou seu poder, emergindo como o monarca mais distinto de Israel, ao enriquecer e expandir seus domínios por meio de vitórias militares. Mantendo uma relação próxima com Deus, Davi foi considerado um homem alinhado aos desejos divinos, mesmo cometendo erros graves contra Deus, sua família e seu povo. Ele se arrependeu sinceramente, recebendo o perdão divino. De sua descendência, emergiu o Messias, e após sua morte, seu filho Salomão o sucedeu no trono. Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza, construiu o templo em Jerusalém, um marco na história de Israel, representando um espaço físico para a adoração divina. Assim o Senhor cumpriu a sua palavra, que tinha falado: pois eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor prometera, e construí o templo para o nome do Senhor, Deus de Israel. 1 Reis 8:20. Entretanto, apesar de sua sabedoria e realizações, Salomão não foi imune às falhas humanas. Suas muitas alianças políticas, seladas por casamentos com mulheres estrangeiras, acabaram por desviar seu coração de Deus. Na sua velhice, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. 1 Reis 11:04.
Este trecho revela a influência negativa dessas relações sobre a integridade espiritual de Salomão. A cisão do reino de Israel após a morte de Salomão não foi apenas um evento político. Representou um profundo marco espiritual e cultural na história do povo hebreu. O Reino do Norte, também conhecido como Israel, e o Reino do Sul, Judá, seguiram caminhos distintos. No Reino do Norte, Jeroboão estabeleceu um novo centro de adoração em Betel e Dan, desviando o povo em Jerusalém, uma estratégia para consolidar seu poder, mas que teve profundas implicações espirituais. Jeroboão construiu santuários nos lugares altos e nomeou sacerdotes dentre todo o povo, que não eram dos levitas. 1 Reis 12:31, esse ato de Jeroboão rompeu com as tradições estabelecidas por Deus e iniciou um ciclo de idolatria e apostasia que marcaria o Reino do Norte por toda a sua existência. A adoração idólatra instituída por Jeroboão foi apenas o começo de uma série de atos rebeldes contra Deus. Cada sucessor no trono do Norte perpetuou e, muitas vezes, exacerbou a corrupção e o desvio de seu antecessor. Essa decadência espiritual não foi ignorada por Deus. Profetas como Elias, Eliseu, Amós, Oséias e Miqueias foram enviados para advertir, repreender e clamar por um retorno à verdadeira adoração. Elias, em particular, emergiu como uma figura central durante o reinado de Acabe, confrontando não apenas a idolatria, mas também a injustiça social. No episódio no Monte Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal e demonstrou de forma incontestável o poder do Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. 1 Reis 18:37. Este momento foi um poderoso chamado ao arrependimento e um testemunho da soberania divina. No entanto, a resposta ao ministério de Elias foi mista. Enquanto alguns reconheceram o poder de Deus, a nação como um todo continuou em seu caminho de desobediência. A subsequente transição para Eliseu, o sucessor de Elias, trouxe milagres e sinais que deveriam ter servido como lembretes da fidelidade e do poder de Deus, mas o coração do povo permaneceu endurecido. Outros profetas como Amós, Oséias e Miqueias continuaram essa missão profética, abordando não apenas a idolatria, mas também questões sociais, como a opressão dos pobres e a corrupção da justiça. Amós, por exemplo, denunciou a exploração dos necessitados e o vazio da adoração ritualística sem justiça, mas que a justiça corra como água, e a retidão como um rio que nunca seca. Amos 5:24. Apesar desses apelos proféticos, o Reino do Norte não se arrependeu. A recusa em ouvir a voz de Deus levou à inevitável consequência, o cativeiro assírio. A Assíria, conhecida por sua brutalidade, foi o instrumento da ira divina, conquistando Samaria e dispersando o povo de Israel. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. 2 Reis 17:06. Esse evento não foi apenas um desastre político e militar, mas também um julgamento espiritual, uma resposta direta à contínua infidelidade do povo. Após o exílio assírio, o rei da Assíria implementou uma estratégia de realocação populacional, misturando povos de diversas regiões na terra de Israel. Essa mescla resultou em uma população híbrida, conhecida como samaritanos, que desenvolveu suas próprias práticas religiosas e culturais, distintas das tradições judaicas. Essa nova identidade deu origem a tensões e hostilidades entre samaritanos e judeus, uma divisão que persistiu por séculos. Então o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, e as estabeleceu nas cidades de Samaria em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. 2 Reis 17:24. No Reino do Sul, Judá, a história foi marcada por altos e baixos, dependendo da fidelidade de seus reis a Deus. Reis piedosos como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias lideraram reformas religiosas, promovendo a justiça e o retorno à adoração do Senhor, resultando em períodos de prosperidade e crescimento espiritual. E Asa fez o que era bom e direito aos olhos do Senhor, seu Deus. 2 Crônicas 14:2. O comprometimento desses reis com Deus trouxe bênçãos tangíveis para o reino, cumprindo a promessa divina de cuidado e proteção quando o povo escolhia caminhar em obediência. Deus, através de profetas como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias,
continuou a comunicar sua vontade ao povo de Judá, alertando sobre as consequências da infidelidade e da corrupção, enquanto oferecia esperança de restauração e renovação. A despeito desses avisos, Judá também sucumbiu à idolatria e à injustiça, levando Deus a permitir o cativeiro babilônico como forma de disciplina. Porque assim diz o Senhor: quando se cumprirem 70 anos para a Babilônia, visitarei vocês, e cumprirei sobre vocês a minha boa palavra, para vos fazer voltar a este lugar. Jeremias 29:10. O exílio babilônico, profetizado por Jeremias, durou 70 anos, durante os quais o templo foi destruído e o povo viveu em terra estrangeira. Esse período serviu como um processo de purificação, afastando Judá da idolatria e renovando sua identidade e compromisso com Deus. Profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel desempenharam papéis cruciais nesse tempo, oferecendo visões de esperança e futura restauração. Com o declínio do Império Babilônico e a ascensão da Pérsia, o rei Ciro, como previsto por Isaías, permitiu que os judeus retornassem à sua terra. O retorno ocorreu em etapas, liderado por Zorobabel, Esdras e Neemias, que guiaram o povo na reconstrução do templo, na reafirmação da lei e na reconstrução dos muros de Jerusalém, respectivamente. Agora, pois, se é do vosso agrado, deixai-nos edificar este templo ao Senhor, Deus de Israel. Esdras 4:3. A reconstrução do templo enfrentou oposição dos samaritanos, que inicialmente tentaram se infiltrar no projeto e, após serem rejeitados, recorreram a táticas de intimidação e acusações perante o rei persa. O projeto do templo estagnou por quase 2 décadas, período durante o qual o povo se distraiu com preocupações pessoais. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: ainda não veio o tempo de que a casa do Senhor seja reedificada. Age 1:2. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias durante esse tempo de complacência para incitar o povo ao arrependimento e à ação. Suas mensagens motivaram um renascimento espiritual, resultando na conclusão do templo e em um reavivamento na observância da lei e na organização comunitária. Esse período de retorno e reconstrução foi essencial não apenas para a restauração física de Jerusalém e do templo, mas também para o reavivamento espiritual e a reafirmação da identidade do povo judeu, preparando o cenário para a vinda do Messias, que cumpriria as promessas divinas e estabeleceria um novo pacto com toda a humanidade. Após o retorno do exílio, uma nova geração de judeus emergiu, continuando as práticas religiosas estabelecidas por seus antepassados. No entanto, a verdadeira devoção e o compromisso com Deus começaram a se desvanecer. O povo frequentava o templo e realizava sacrifícios, mas suas oferendas eram imperfeitas e seus corações distantes de Deus. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, criticou duramente essa superficialidade. Quando vocês trazem animais cegos para sacrificar, isso não é errado. Quando trazem os coxos ou doentes, isso não é errado. Tente oferecê-los ao seu governador. Será que ele ficará satisfeito com vocês? Aceitará vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:8. A corrupção não se limitava apenas às práticas espirituais, afetava o campo social e familiar. Os casamentos judaicos enfrentavam crises, evidenciadas por um aumento nas taxas de divórcio, contrariando o desígnio divino para a instituição do matrimônio. Porque eu detesto o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado com o seu espírito e não sejam infiéis. Malaquias 2:16. Neste contexto de declínio espiritual e moral, Malaquias chamou Israel ao arrependimento, destacando a importância da fidelidade nos dízimos e ofertas, um reflexo do compromisso mais amplo com Deus. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Testem-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10. Com o silêncio profético que se seguiu a Malaquias, o período interbíblico foi uma era de transformação política e cultural para Israel. A influência da cultura helenística, trazida por Alexandre, o Grande, permeou a região, criando um terreno fértil para o sincretismo religioso, mas também preparando o caminho para a disseminação do Evangelho em uma língua franca. A tradução da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento,
Foi um marco desse período, facilitando o acesso às escrituras para muitos não hebraicos e desempenhando um papel crucial na disseminação do cristianismo primitivo. As questões políticas continuaram com a divisão do Império de Alexandre e o surgimento de dinastias como os Seleucidas e os Ptolomeus. Israel, muitas vezes, se encontrava no meio desses conflitos, culminando na profanação do templo por Antíoco Epifânio, um ato que provocou a revolta dos Macabeus. Esta revolta não foi apenas uma luta pela autonomia política, mas também uma defesa da identidade e fé judaicas. Com a conquista romana, Israel entrou em uma nova fase de sua história. Herodes, o Grande, apesar de suas realizações arquitetônicas e contribuições para a infraestrutura de Israel, é frequentemente lembrado por seu governo tirânico e suas ações brutais para manter o poder. A paranoia de Herodes culminou no infame massacre dos inocentes, um evento que ocorreu em resposta à notícia do nascimento de um novo rei dos judeus, Jesus Cristo. A chegada de Cristo marcou o fim do período interbíblico e o início de uma nova era na história da salvação. Jesus, o Messias prometido, veio cumprir as profecias e estabelecer um reino não baseado em poder político ou militar, mas em justiça, amor e verdade. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5:17. Com essas palavras, Jesus afirmou sua conexão com a tradição judaica, ao mesmo tempo em que inaugurava uma nova aliança com a humanidade. Após a morte de Herodes, o Grande, em 4 a.C., o vasto reino que ele havia construído foi dividido entre seus filhos, causando uma fragmentação política e aumentando a tensão na região. Arquelau, um dos herdeiros, assumiu o controle da Judéia, Samaria e Idumeia. Sua governança tirânica fez crescer o descontentamento entre os judeus, que apelaram a Roma por uma intervenção. A resposta romana foi instalar Pilatos como um procurador para governar diretamente a Judéia, introduzindo uma nova camada de controle estrangeiro sobre o povo judeu. Neste ambiente politicamente instável e sob a opressão romana, a expectativa messiânica entre os judeus intensificou-se. Ansiavam por um libertador, um Messias que os libertasse do jugo romano e restaurasse o reino de Israel. Foi neste cenário que Jesus de Nazaré nasceu, na pequena e humilde Belém. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Judá, pois de ti sairá o governante que há de apacentar o meu povo, Israel. Mateus 2:6. Jesus, o Verbo feito carne, trouxe uma nova esperança e uma nova visão do reino de Deus. Não um reino político ou terrestre, mas um reino espiritual baseado em amor, justiça e verdade. Ele viveu entre nós, compartilhando nossas alegrias e sofrimentos, e demonstrou através de seus atos e ensinamentos o verdadeiro caráter de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João 1:14. Durante a ocupação romana e frente à perseguição promovida por Herodes, o Grande, José e Maria levaram Jesus, ainda criança, para se refugiar no Egito. Eles permaneceram nesse exílio até a morte do tirano rei. Após esse período, a família regressou ao seu antigo lar em Nazaré, onde Jesus foi criado como o filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, ele iniciou seu ministério público, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, um ato que simbolizava sua solidariedade para com os pecadores que pretendia salvar. Durante o batismo, enquanto Jesus orava, os céus se abriram, e Deus proclamou sua afeição por ele, reconhecendo-o como seu filho amado e expressando seu prazer nele. Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, conferindo-lhe o poder necessário para dar início ao seu ministério. Logo depois, o Espírito Santo o levou ao deserto, onde jejuou por 40 dias e noites, preparando-se para sua missão. No deserto, Jesus enfrentou tentações, mas diferentemente de Adão, ele permaneceu firme, vencendo as provações com a palavra de Deus, estabelecendo-se como o segundo Adão, o verdadeiro obediente que restaura o que foi perdido pela desobediência do primeiro homem. Durante seu ministério, Jesus não apenas ensinou sobre o reino de Deus, mas também demonstrou o poder do reino através de milagres e atos de compaixão, curando os doentes, alimentando os famintos e até mesmo ressuscitando os mortos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista para os cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4:18. O ponto principal do ministério de Jesus foi a cruz e a ressurreição, onde ele cumpriu sua missão redentora, oferecendo a si mesmo como sacrifício pelos pecados da humanidade e vencendo a morte para nos conceder a vida eterna. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3-4. A vida e obra de Jesus representam a manifestação suprema de Deus entre os homens, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e estabelecendo uma nova aliança não apenas com Israel, mas com toda a humanidade, convidando todos a serem parte de seu eterno reino de amor e paz. A morte e ressurreição de Jesus Cristo são os pilares centrais da fé cristã, eventos que estavam profundamente enraizados no plano divino para a redenção da humanidade. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Essa profecia de Isaías ilustra a natureza sacrificial da missão de Cristo, destacando que sua morte foi um ato predestinado de amor e redenção. Na cruz, Jesus enfrentou não apenas a dor física e a rejeição humana, mas também o peso do pecado e da separação de Deus. Apesar dos esforços do diabo para desviá-lo de seu caminho, Jesus permaneceu firme em sua missão. Ao morrer na cruz, ele cumpriu a profecia do Gênesis sobre a vitória sobre a serpente. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. A ressurreição de Cristo selou sua vitória sobre a morte e o pecado, abrindo o caminho para nossa justificação e reconciliação com Deus. Foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justificação. Romanos 4:25. Antes de sua ascensão, Jesus instruiu seus discípulos a esperarem em Jerusalém pelo batismo com o Espírito Santo, que os capacitaria a levar o Evangelho a todas as nações. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:08. Esse comando estabeleceu o roteiro para a expansão da mensagem primitiva. Com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, os discípulos foram transformados. A comunidade cristã em Jerusalém cresceu rapidamente, mas logo enfrentou perseguições que dispersaram os crentes, espalhando a mensagem do Evangelho além das fronteiras judaicas. Filipe, um dos diáconos, desempenhou um papel crucial ao levar o Evangelho a Samaria, quebrando as barreiras culturais e religiosas que separavam judeus e samaritanos. A aceitação do Evangelho pelos samaritanos e o recebimento do Espírito Santo por eles simbolizaram a expansão inclusiva do reino de Deus. A conversão de Saulo de Tarso, um perseguidor fervoroso da Igreja, em um dos seus mais ardentes missionários, é um testemunho poderoso da graça e do poder redentor de Deus. Como o apóstolo Paulo, ele foi instrumental na disseminação do cristianismo entre os gentios, estabelecendo comunidades de crentes em todo o mundo mediterrâneo. Durante suas viagens missionárias, Paulo enfrentou inúmeros desafios, mas também alcançou sucesso significativo. Ele fundou igrejas em regiões estratégicas, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, e suas cartas às comunidades cristãs formam uma parte substancial do Novo Testamento, oferecendo orientação teológica e prática para os seguidores de Cristo. A presença do Templo de Diana em Éfeso, uma das maravilhas do mundo antigo, destaca o contexto multicultural e religiosamente pluralista em que o cristianismo primitivo se expandiu. Apesar da oposição e das dificuldades, a mensagem de Cristo encontrou solo fértil em corações abertos, levando a uma transformação que reverberaria através dos séculos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. Esse período da história do cristianismo demonstra não apenas o cumprimento das profecias bíblicas, mas também a maneira como Deus trabalha através da história humana, utilizando tanto eventos mundiais quanto indivíduos dispostos para estabelecer seu reino e propagar a mensagem de salvação. Após a generosa coleta feita pelos gentios, Paulo dirigiu-se a Jerusalém, não apenas para entregar a ajuda aos necessitados, mas também para continuar sua missão divina. Ele estava plenamente ciente dos perigos que enfrentaria,
mas sua determinação em cumprir o chamado divino superava qualquer temor. Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21:13. Em Jerusalém, as tribulações previstas por Paulo rapidamente se tornaram realidade. Apesar de seus esforços para apresentar o Evangelho da Graça de forma pacífica, ele foi recebido com hostilidade e acabou preso, iniciando um longo período de provações e testemunhos diante de líderes judeus e romanos. Essas experiências, embora desafiadoras, proporcionaram a Paulo plataformas inesperadas para proclamar a mensagem cristã. A viagem de Paulo a Roma, marcada por um naufrágio dramático, demonstrou não apenas sua liderança e fé, mas também a providência divina. O incidente em Malta, onde foi mordido por uma serpente e não sofreu mal algum, serviu como um testemunho poderoso para os habitantes da ilha e para os companheiros de viagem. Nada de mal lhe acontecerá, afirmaram sobre Paulo, vendo que ele permanecia íntegro após a mordida venenosa. Atos 28:5. Em Roma, confinado, mas não silenciado, Paulo continuou sua missão. Ele recebeu todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia e sem impedimentos. Atos 28:30-31, as cartas que ele escreveu durante esse tempo, incluindo Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, são ricas em teologia e instrução prática, refletindo sua paixão inabalável pelo Evangelho e pelo bem-estar das congregações que fundou. A segunda prisão de Paulo em Roma ocorreu em um contexto de crescente hostilidade contra os cristãos. O incêndio de Roma em 64 d.C., seguido pela perseguição brutal orquestrada por Nero, colocou a comunidade cristã sob intensa pressão. Em meio a essas provações, Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, sua epístola mais pessoal e emotiva, na qual ele reflete sobre sua vida, ministério e o iminente martírio. Pois eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timoteo 4:6. Os evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, oferecem 4 perspectivas distintas sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Mateus, direcionado aos judeus, enfatiza o cumprimento das profecias messiânicas, estabelecendo Jesus como o herdeiro legítimo do trono de Davi. Marcos, com sua narrativa concisa e dinâmica, apresenta Jesus como o servo sofredor, cujas ações e milagres demonstram sua autoridade e compaixão. Lucas, o historiador meticuloso, oferece um relato detalhado que ressalta a universalidade da mensagem de Jesus, seu cuidado pelos marginalizados e seu ensino ético profundo. João, com uma abordagem mais teológica, destaca a divindade de Jesus, o Verbo que se fez carne, proporcionando uma visão profunda de sua natureza e missão cósmica. A narrativa dos evangelhos, cada um com sua perspectiva única, oferece uma visão abrangente de quem é Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, escrito com um estilo conciso e dinâmico, destaca Jesus como o servo sofredor, enfocando mais em suas obras e milagres, uma abordagem que ressoa com a mentalidade pragmática dos romanos. Lucas, por sua vez, apresenta Jesus como o Filho do Homem, enfatizando sua humanidade perfeita. Como médico e historiador, Lucas detalha a vida e o ministério de Jesus, sublinhando seu envolvimento compassivo com os marginalizados e sua vida de oração intensa, destacando a atuação do Espírito Santo em seu ministério. João, diferentemente dos sinóticos, aborda o ministério de Jesus com um foco teológico profundo, visando combater o gnosticismo ao afirmar tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Através de uma cuidadosa seleção de sinais e discursos, João revela Jesus como o Logos encarnado, enfatizando sua identidade divina com as afirmações "Eu sou", conectando Jesus diretamente com o Deus de Israel. Atos dos Apóstolos continua a história, mostrando o nascimento e a expansão da igreja primitiva, impulsionada pelo Espírito Santo. Desde Jerusalém até Roma, passando por Antioquia e Éfeso, vemos a mensagem do Evangelho transpondo barreiras culturais e geográficas, refletindo o caráter universal da missão cristã. As epístolas de Paulo, com sua rica teologia e conselhos práticos, fornecem orientações para as comunidades cristãs enfrentarem desafios internos e externos. Elas refletem as diferentes facetas do ministério de Paulo, desde o teólogo profundo até o pastor cuidadoso. A carta aos Hebreus, embora de autoria desconhecida,
É um poderoso tratado teológico que apresenta Jesus como o supremo sumo sacerdote, superando todas as instituições do Antigo Testamento, encorajando os crentes a permanecerem firmes na fé, apesar das perseguições. As cartas gerais, de Tiago, Pedro, João e Judas, abordam variados temas da vida cristã, oferecendo sabedoria prática, exortações à perseverança e advertências contra falsos ensinos. A conclusão do Novo Testamento, com a revelação em Apocalipse escrito por João, oferece uma visão única da história humana, centrada na esperança do retorno de Cristo e na consumação do reino de Deus. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Apocalipse 1h07. Este anseio por justiça e redenção final permeia a narrativa cristã, concluindo a mensagem bíblica com uma nota de esperança triunfante e eterna, revelando o desfecho final da história humana e a vitória definitiva de Cristo e sua Igreja, incentivando os crentes a permanecerem fiéis até o fim. Ormos. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos humildemente que nos conceda sabedoria para compreender profundamente a tua mensagem, para que possamos discernir o teu caminho e seguir os teus ensinamentos. Ajuda-nos a aplicar as verdades da Bíblia em nossas vidas diárias, para que possamos refletir o teu amor e a tua graça em cada ação que realizarmos. Que possamos ser inspirados pela esperança prometida em tuas Escrituras, e que esta esperança se reflita em nossos corações e ações. Em nome de Jesus, amém. Se você foi tocado pela mensagem de hoje, convido você a se inscrever no canal para nos acompanhar em mais histórias sobre a Bíblia. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que também está em busca de orientação e esperança. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.